Vamos lá. Nós vimos que o que é probabilidade nada mais é do que a gente calcular as chances de alguma coisa acontecer. Eu quero descobrir qual é a chance de algo, algum evento acontecer. Isso é probabilidade, tá? Estamos estudando as chances de alguma coisa. E a gente calcula usando uma fração. Na parte de cima da fração, a gente coloca as possibilidades do que a gente está querendo que aconteça, o número de possibilidades. E embaixo, na fração, a gente coloca o total de possibilidades. Já que a gente pode escrever a probabilidade como uma fração, ela também pode ser transformada em um decimal, que também pode ser transformada em porcentagem, tá? Então, a probabilidade pode aparecer nessas três formas. Por exemplo, quando eu lanço um dado tem 6 números. Então, embaixo, na fração, a gente escreve o número 6. E se eu quero que saia um número ímpar? É o que eu quero colocar na parte de cima da minha fração. Quantos números ímpares tem num dado? São 3, né? O 1, o 3 e o 5. Então, são 3 possibilidades de sair um número ímpar. Então, esse número 3 fica em cima. Então, a fração é 3 em cima, 6 embaixo. Essa é a probabilidade. E quando a gente simplifica essa fração, vira a fração 1 meio, né? Quando a gente divide ali por 3, dá 1 meio. Esse 1 meio eu ainda posso transformar em um número decimal. Se eu fizer a divisão, vai dar 0,5. E se a questão pedir em porcentagem? Eu pego esse 0,5, multiplico por 100, vezes 100, vai dar 50%. O que significa isso, então? Que eu tenho 50% de chance de tirar um número ímpar quando eu jogo um dado. É isso que significa a probabilidade, as chances daquilo ali acontecer. Vamos para a correção da tarefa, então. Nessa questão do livro, página 204 e 205, tá? Então, eu tenho um gráfico de setores, onde ele mostra porcentagens de hortaliças que são produzidas em cada fazenda, certo? Na letra A, eu quero calcular a probabilidade, olhando para esse gráfico, de que as hortaliças tenham sido produzidas pela fazenda 1. Se eu olhar no gráfico, a fazenda 1, a porcentagem dessa fazenda é 34%. Ok. E qual é o total do gráfico? Se é porcentagem, sempre vai ser 100%, tá? Então, a fração que nós vamos escrever vai ser a fazenda 1 fica em cima, 34, e embaixo o total do gráfico, que é 100, certo? Então, 34 sobre 100. 34 é o da fazenda 1 e 100 é o total do gráfico. Se a gente simplificar, vai dar 17 sobre 50. Então, sempre simplifique quando der, tá bom? Para que o resultado seja sempre o menor possível, né? A menor fração. Letra B. Qual é a probabilidade de que tenha sido produzida pela fazenda 2 ou pela fazenda 3? Então, quem eu vou colocar a parte de cima da fração? As duas fazendas juntas, tá? A 2 e a 3. Fazenda 2 é 22 e fazenda 3, 26. Somando as duas, vai dar 40. Ok? Juntando as duas possibilidades que eu quero, então eu vou juntar. E embaixo continua sendo o total, 100. O denominador da fração não muda, só muda a parte de cima, que é a parte que você tem interesse, ok? 40 sobre 100. Simplificando, vai dar 12 sobre 25. E na letra C, qual é a probabilidade de que não tenha sido produzida pela fazenda 4? Ou seja, eu não quero a fazenda 4, eu vou juntar todas as outras, 1, 2 e 3, menos a fazenda 4. Juntando as 3 vai dar 82. E na parte de baixo continua sendo o total de 100. Simplificando, vai dar 41 sobre 50, ok? E se você quiser enxergar melhor essa probabilidade, é só dividir os números e multiplicar por 100 que você vai enxergar em porcentagem. Aí a gente consegue entender melhor a probabilidade quando a gente mostra em porcentagem, tá? Questão 2. Cada letra do alfabeto é escrita em um pedaço de papel e colocada em uma caixa. Os papéis são misturados e aí você vai lá e escolhe um. Qual é a probabilidade ali na letra A de que esse pedaço que você pegue seja de uma vogal escrita? Então, o que a gente está querendo? Vogais, não é mesmo? Quantas vogais tem no alfabeto? 5. A, E, I, O, U. Então, 5 vai ser a quantidade de vogais que eu posso pegar, né? Tá ali em cima, 5.
E o denominador da fração é o total de letras que eu coloquei lá dentro, o total do alfabeto, 26 letras. Então, fica 5 sobre 26. Quantidade de vogais do alfabeto é 5 e o total de letras, 26, ok? E a letra B? Qual é a probabilidade de que apareça uma consoante quando você pegar um papelzinho lá dentro dessa caixa? Aí você vai contar quantas consoantes tem lá no alfabeto. São 21. E embaixo, na fração, continua sendo o total de letras no alfabeto. Então, é 21 sobre 26, certo? Vamos para a próxima. Determine a probabilidade de obter-se um número par no lançamento de um dado. Bom, estamos pensando no dado novamente, né? Quantos números tem no dado? 6. Então, o número de possibilidades total é 6, está ali embaixo. E o que você está querendo? Número par. Quantos números pares tem no dado? 3. Então, fica 3 sobre 6. Simplificando, a gente tem 1/2. Letra B. Somente uma cara aparecer no lançamento de 3 moedas. Essa situação aqui é um pouco diferente do que a gente está estudando, porque a gente tem 3 lançamentos de moedas e muitas possibilidades. Se você analisar, eu lanço 3 moedas. Pode cair cara, cara e coroa, cara, coroa e coroa. Então, se a gente fizer essa combinação de cara e coroa nos 3 lançamentos, você vai ter 8 possibilidades no total. Se você anotar no seu papelzinho aí, essas combinações das 3 moedas, você vai ver que vai dar um total de 8 combinações de cara e coroa, tá? E dessas combinações que você fez, a que a gente está querendo é de aparecer somente uma cara, ou seja, cara, coroa e coroa, em ordens alternadas, né? Dessas 8, você vai grifar. Você vai ver que só tem 3 possibilidades de aparecer uma cara e 2 coroas, tá? Em ordens trocadas. Então, nesse caso, é um pouco diferente, porque a gente teve que escrever, tem que escrever as possibilidades, tá bom? Só para que vocês entendam aqui qual é o pensamento nessa questão. Quando eu lanço 3 vezes. Então, a gente precisa escrever as possibilidades de aparecer cara e coroa misturado. Então, vai dar 3 sobre 8. E não tem como simplificar, né? 3 e 8. Então, a fração vai ser essa, certo? Vamos para a próxima. A gente tem nessa urna 70 bolas vermelhas, 20 pretas e 10 brancas. Qual é o total, então? 100 bolas, ok? Então, nossa parte de baixo da fração vai ser o total de bolas, 100. Na letra A, qual é a chance de uma bola branca ser escolhida? Então, vamos lá. Quantas bolas brancas tem ali dentro? 10. Então, é 10 em cima e 100 embaixo. 100 é o total de bolas. Se eu transformar isso para decimal ou fração, ou melhor, simplificando, a gente tem 1 sobre 10, e em porcentagem vai dar 10%. Então, a gente consegue enxergar melhor a probabilidade na porcentagem, né? 10% de chance. É uma chance pequena de você pegar uma bola branca. Letra B. Qual é a chance da bola não ser branca? Então, o que você quer escrever na fração são as que não são brancas. Quantas são as que não são brancas? 90, né? Então, vai ficar 90 sobre 100, que vai dar 9 sobre 10, que vai dar 90%. Então, a chance de você pegar uma bola que não é branca é muito maior do que você pegar uma que seja branca, né? 90% de chance. Isso é a probabilidade. Questão 5. Nós temos aí, nesse círculo, 8 números, né? De 1 a 8, ok. Quando a gente gira esse ponteiro, nós temos diversas possibilidades, né? Dos números que podem sair. E é isso que a gente vai calcular, a possibilidade para cada número. Na letra A, qual é a chance de sair um múltiplo de 2? Então, o que nós estamos querendo? Múltiplo de 2. Quais são os múltiplos de 2 que tem aí? São 4 números, né? Se você olhar ali, 2, 4, 6 e 8. São 4 números. E o total de números são 8. Vai de 1 a 8. Então, embaixo a gente tem 8 números. Simplificando, vai dar 1/2, que é 50%. 50% de chance de, quando você girar o ponteirinho, sair um múltiplo de 2. E na letra B, de sair um divisor de 15. Aí você conta quais são os divisores de 15 que tem ali. São 3 números. 1, 3 e 5. Não esqueça do 1, né? O 1 está sempre ali no meio. 1, 3 e 5. Então, são 3 possibilidades. E o total continua sendo 8 números. Dividindo 3 por 8, vai dar 37,5% de chance de cair um divisor de 15.
E na letra C, de ser um múltiplo de 3. Vamos lá, quantos múltiplos de 3 existem ali? 2. 3 e 6, né? E o total continua sendo 8. Dividindo, a gente vai ter 25% de chance de sair um múltiplo de 3. Letra D, qual é a chance de sair um 4 ou um 8? Então, a gente vai juntar. 4 com 8 são dois números, né? Um 4 e um 8. Duas possibilidades ali em cima. E o total continua sendo 8. Dividindo, a gente vai ter 25% de chance também de sair um 4 ou um 8. Letra E, um número primo. Quantos números primos tem ali, de 1 a 8? 4. Quais são? 2, 3, 5 e 7. O 1 não conta como número primo, tá bom? É a partir do 2. 2, 3, 5 e 7. São 4. E o total continua sendo 8. Quando a gente divide, vai dar 50% de chance de sair um número primo. Beleza? Conseguiram compreender aqui o pensamento? Ou não? Ô tia, o assunto inteiro se engloba mais numa análise, é? Sim, sim, com certeza. Em você entender, né? Qual vai ser o seu pensamento. É isso mesmo. O cálculo é bem pequeno, né? Coisa pouca. O que pega mais é você compreender mesmo. Vai ter questões discursivas na prova? Vai, com certeza. Última questão de probabilidade é o seguinte. Nos dados meteorológicos, a probabilidade de chuva para amanhã é de 30%, ok. Então, qual é a probabilidade de que não chova? É o restante da porcentagem, né? Se 30% é de que chova, 70% de que não chova. Então, é só subtrair. 100% menos 30%, ok? Isso é a probabilidade que nós vimos até aqui, certo? Então, hoje não tem atividade, porque é para vocês se concentrarem nas tarefas atrasadas e estudarem para a prova pelo livro, tá bom? Por essas questões aqui do livro, beleza? Que a gente fez até hoje. Vamos agora para o primeiro conteúdo, que foi a amostragem, né? Nós vimos sobre a amostra. Esse conteúdo aqui é que vai ter questões abertas, tá? Bastante questão aberta. Então, são questões de você parar e pensar mesmo, tá? Não bota qualquer resposta, porque não vai ganhar nota, né? Tem que pensar. Nós começamos estudando o que é amostragem, né? Primeiro, nós vimos que quando se faz uma pesquisa ou um estudo, não há condições de fazer uma entrevista, por exemplo, com uma população inteira de um país, por exemplo. Então, é selecionada uma amostra daquela população para que seja feita a pesquisa com aquela amostra. Então, o que é a população em um estudo? É o grupo em que a gente está querendo estudar. E a amostra são pequenos grupos que são escolhidos a partir daquela população de referência, certo? Esse é o grupo que a gente vai estudar. Então, o que é amostragem? É o processo de selecionar a amostra. Isso é amostragem. E por que essa amostragem é importante? Para que você não faça um estudo errado. Se você selecionar a amostra de forma errada, a sua pesquisa não vai ser válida para o restante da população. Então, é muito importante o processo de amostragem. Então, qual é o passo a passo? O que é importante quando a gente escolhe uma amostra para fazer determinado estudo? Antes, nós vamos enxergar melhor o que é a amostragem, tá bom? Então, imagina aí, temos uma população e queremos estudar aquela população. Para isso, a gente seleciona uma pequena amostra que representa a população e esse é o processo de amostragem. A partir daquela amostra, a gente faz um estudo, uma pesquisa, contagem de alguma coisa que a gente está querendo estudar. Com aqueles resultados dessa amostra, a gente consegue concluir e fazer também um cálculo de estimativa para a população toda. Então, a partir do estudo da amostra, eu consigo entender o que acontece na população toda, certo? Então, a amostra representa a população completa. Por isso que é tão importante escolher a amostra de forma certa, para que a sua pesquisa em relação à população esteja certa, certo? Então, é isso aqui que acontece. Eu pego uma amostra, que é uma parte da população, que é um todo, certo? Isso é a amostra. Então, vamos lá. Como é que a gente seleciona? Esse aqui é o ponto principal do conteúdo. É você lembrar disso aqui. Como é que eu seleciono a amostra?
Primeiro, essa amostra precisa fazer parte da população. Se você quer fazer uma pesquisa em relação aos homens do Brasil, você não vai selecionar mulheres para fazer aquele estudo nessa pesquisa, né? Porque a sua intenção é saber com relação aos homens. Então, a amostra precisa fazer parte da população. Não selecionar amostras tendenciosas, você não pode fazer isso. Se você quer fazer uma pesquisa de eleição, de preferência de voto, você não pode chegar na frente de um partido político e fazer a pesquisa com aquelas pessoas apenas, porque a sua amostra vai ser tendenciosa, elas vão tender a votar naquele determinado partido. Então, você não pode fazer isso. Selecionar um tamanho de amostra considerável. Se você quer fazer um estudo sobre a população brasileira inteira, por exemplo, você não pode selecionar um número pequeno de pessoas para fazer a pesquisa. Seria ideal você selecionar pessoas em todos os estados do Brasil, né? E uma quantidade boa, que você consiga representar a população completa do Brasil, tá? Então não pode ser muito pequena e nem muito grande, porque se torna inviável também, né? Aquele estudo. E, por último, é importante que essa amostra escolhida para a pesquisa seja aleatória. Você não pode selecionar pessoas determinadas ou pegar um grupo de pessoas de um determinado lugar apenas. Não. Para que seja aleatória, você seleciona pessoas espalhadas por aquele ambiente, por exemplo, por aquela cidade, por aquele país, para fazer aquela pesquisa, tá? Senão, seus resultados não vão ser representativos da população toda. Então, esse é o passo a passo para selecionar uma amostra. É isso aqui que é importante, tá? É isso aqui que a gente vai discutir nas questões que vocês fizeram no livro. É tudo sobre isso aqui, certo? Então, o que acontece? Em pesquisas de intenção de votos, por exemplo, do Brasil todo, não tem como fazer a pesquisa no Brasil inteiro. Então, eles fazem uma amostragem e o resultado da pesquisa da amostra, eles colocam num gráfico. Por exemplo, esse aqui que vocês estão vendo. E aí, desse gráfico, dá para fazer uma inferência de que essa preferência por determinado candidato seja a preferência do Brasil todo. É isso que acontece nas pesquisas eleitorais, tá? A pesquisa é feita com uma amostra de pessoas e não com o Brasil todo, né? Bom, vamos analisar aqui essa questão. Foi o que a gente acabou de discutir. Observe bem a figura. Tem um partido, o PRC, tá tendo ali um evento desse partido, e aí vem um cara fazendo uma entrevista de preferência de voto e faz a entrevista só ali, na frente do comício do partido. Essa amostra que ele escolheu, será que vai representar a opinião da cidade toda? Obviamente não, porque a amostra que ele escolheu para fazer a pesquisa é vinculada ao partido, não é aleatória. Então, você vai analisar na questão isso aqui, ó, esses passos. Se esses passos aqui estiverem sendo seguidos na questão, então sim, a amostra foi realmente favorável, satisfatória. Se isso aqui não acontecer, não foi satisfatória. Então, a pesquisa não vai ser válida, tá? É isso que a gente está analisando na questão. Olha esse caso aqui também. A pesquisa que os cientistas queriam fazer sobre a opinião dos professores de ciência da cidade. Eles enviaram um questionário para 1.200 professores, mas eles só receberam de volta 10 questionários. E aí eles fizeram o resultado da pesquisa de acordo com aqueles 10 que eles receberam. E saíram falando que o resultado foi que 80% dos professores afirmava que a galinha veio primeiro. Será que esse resultado realmente é válido? Realmente é 80% da população de professores? Claro que não. Por quê? Tinha 1.200 professores, eles só receberam 10 respostas. Aquelas 10 respostas não são representativas dos 1.200. A quantidade da amostra que eles usaram, 10, é muito pequena. Então, a amostragem não foi ideal nesse caso, tá? Então, eles não podem representar a opinião da população de professores, tá? Essa é a análise que a gente faz sobre a amostra que foi usada. E nós podemos também fazer cálculos de estimativa, tá? Nesse caso aqui, foi feito um estudo em 1.200 residências da cidade e descobriram que 828 têm TV.
E aí, com esse resultado, eles queriam calcular com relação à população toda, que são 60 mil residências, é um número bem maior. Será que dá para fazer essa estimativa? Dá, usando a regra de 3. Então, observe, 1.200 residências encontraram 828 TVs. Essa é a primeira linha da regra de 3. E na segunda linha, vamos para os valores da população toda. 60 mil residências vão ter quantas TVs? X. É uma regra de 3 que a gente usa para conseguir encontrar esse valor maior. E agora é só multiplicar cruzado. 1.200 vezes X, 1.200X. E 828 vezes 60 mil. Vai dar 49.680.000. Quando a gente tira esse 1.200 ali do X e joga para lá, a gente faz a divisão. E vai dar 41.400. Então, a gente consegue calcular que das 60 mil residências, 41.400 tem TV, né? Fazendo só uma estimativa. Ok? Então, isso também é amostragem. A partir da amostra de 1.200 residências, eles conseguiram fazer o cálculo para a população toda de residências, certo? Então, qual é a população aqui nesse caso? São as 60 mil residências. E a amostra, 1.200 residências, que foi onde eles fizeram a pesquisa, certo? Outra estimativa que a gente pode fazer é olhando figuras. Se a gente observar bem, o que a gente quer saber? Tem um homem ao lado de um coqueiro. Se eu sei a altura do homem, eu posso medir mais ou menos quantos homens levam até chegar lá em cima no coqueiro, olha só. Então, se cada homem mede 1,85, cabem ali na altura do coqueiro 3 homens, mais ou menos, eu posso multiplicar por 3. E assim eu acho a altura estimada daquele coqueiro. E, gente, isso aqui é muito usado, viu? Muito usado em cálculos arquitetônicos, engenharia e tudo mais. Porque você não precisa subir e medir um prédio, por exemplo. Se tem algo ao lado do prédio e você sabe a altura daquele algo menor, você faz uma estimativa visual, ou então de uma figura, de uma foto, usando uma régua, você consegue fazer essa estimativa e não precisa medir aquele prédio todo. Então, isso aqui é bem útil, bem importante, tá? No dia a dia de muita gente. Nesse caso aqui também, olha o tamanho dessa folha. Imensa. Tem uma mãozinha ali do lado e a mão mede 18 centímetros. Se eu colocar ali quantas mãos cabem nessa folha, vai dar umas 5 mãos, é só multiplicar para fazer a estimativa. E a gente conclui, então, que a folha mede 90 centímetros. Então, eu não preciso medir, eu posso fazer uma estimativa. E isso também é muito interessante. Olha que questão sobre preferência eleitoral também, olha só. Para fazer uma previsão de que candidato ganharia as eleições para presidente, uma revista americana enviou cédulas de votação para as pessoas, né? Aos seus assinantes. Curiosamente, o candidato que ganhou não foi o que ela previu. Então, elas fizeram uma pesquisa e enviaram somente para os seus assinantes. Aí, os assinantes responderam a preferência de voto e mandou de volta, né? Aí, eles fizeram uma análise só com aqueles resultados e tiveram uma previsão, mas não foi o mesmo candidato que ganhou. Então, o que deu errado nessa pesquisa que eles fizeram? Bom, a amostra que eles escolheram não é uma amostra representativa da população. Eles selecionaram só os assinantes daquela revista, que não representa a população toda. Tinha que ter sido enviado para a população em geral, né? E não apenas para os assinantes. Então, a resposta que eles tiveram não foi a mesma real do que aconteceu. Então, a amostra é muito importante selecionar a amostra direito. Nesse caso aqui, a amostra não foi aleatória, tá bom? Não seguiu aqueles passos que a gente viu ali atrás. Não foi uma amostra aleatória. Beleza? E probabilidade foi o que a gente acabou de ver. Então, estudem pelas atividades do livro, que já fizemos, tá bom? Estude bastante, especialmente as questões abertas sobre a amostra. Estude os conceitos de amostra, de amostragem, como selecionar a amostra. Refaçam no caderno, tá bom? E haverá questões abertas, então estudem bastante, tá bom? Porque eu percebo na hora quando é questão copiada, tá bom? E eu não dou nota nenhuma, eu zero mesmo a questão. Revejam os slides, tá bom? Para que vocês
Não errem, né? Para que vocês vejam o que vocês fizeram certo, o que fizeram errado, tá bom?